Capítulo 4. Do julgamento. Artigo 46. Haverá sessões especiais de julgamento mediante convocação. Parágrafo único. As sessões de julgamento deverão ser realizadas no prazo máximo de 60 dias, contados do pedido de inclusão em pauta. Artigo 47. O quórum mínimo para a realização das sessões especiais de julgamento é de 0,6 conselheiros. Artigo 48. As sessões serão secretas, e nelas somente serão admitidas as presenças das partes, e de seus procuradores constituídos, e com mandato nos autos. Artigo 49. As partes ou seus procuradores serão intimados da data do julgamento com 10 dias de antecedência. Artigo 50. Nas sessões de julgamento observar-se-á a seguinte ordem. Inciso 1º. Verificação do quórum. Inciso 2º. Julgamento dos processos em mesa. Inciso 3º. Confecção, leitura e aprovação da ata. Artigo 51. Os julgamentos realizar-se-ão, sempre que possível, de conformidade com a ordem cronológica de autuação. Parágrafo 1º. O presidente dará preferência aos julgamentos nos quais as partes, ou seus procuradores devam produzir sustentação oral. Parágrafo 2º. O relator poderá solicitar inversão de pauta. Artigo 52. Nos julgamentos, o presidente da sessão, lido o relatório, dará a palavra, sucessivamente, ao denunciante e ao denunciado, ou a seus procuradores, para sustentação oral. Parágrafo único. Cada uma das partes falará pelo tempo máximo de 15 minutos. Artigo 53. Cada conselheiro poderá falar 2 vezes sobre o assunto em discussão e mais uma vez, se for o caso, para explicar a modificação do voto. Parágrafo único. Nenhum falará sem autorização do presidente, nem interromperá quem estiver usando a palavra, salvo para partes, quando solicitados e concedidos. Artigo 54. Se algum dos conselheiros pedir vista dos autos, deverá apresentá-los, para prosseguimento da votação, na mesma sessão, ou na próxima, respeitado o mandato da gestão. Parágrafo 1º. Ao reiniciar o julgamento, serão computados os votos já proferidos pelos conselheiros, ainda que não compareçam ou hajam deixado o exercício do cargo. Parágrafo 2º. Não participarão do julgamento os conselheiros que não tenham assistido ao relatório ou aos debates. Artigo 55. Concluído o debate oral, o presidente tomará os votos do relator e de cada conselheiro quanto às preliminares, mérito, capitulação e fixação da pena, nesta ordem. Parágrafo 1º. Quando a preliminar versar nulidade suprível, converter-se-á o julgamento em diligência, e o relator, se for necessário, ordenará a remessa dos autos ao instrutor para a realização do ato. Parágrafo 2º. Rejeitada a preliminar, prosseguirá a discussão e o julgamento da matéria, votando mérito inclusive os conselheiros vencidos na preliminar. Parágrafo 3º. Os conselheiros poderão antecipar o voto se o presidente autorizar. Parágrafo 4º. Quando a decisão for adotada com base em voto divergente do relator, o conselheiro que o proferir deverá apresentar voto escrito, para constituir a fundamentação dessa decisão. Parágrafo 5º. O conselheiro que primeiro proferir o voto divergente vencedor, será denominado revisor e designado para redigir o acórdão. Parágrafo 6º. O presidente da sessão não proferirá voto, salvo quando ocorrer empate. Parágrafo 7º. Encerrada a votação, o presidente proclamará o resultado. Artigo 56.
proclamado o resultado, os autos irão ao relator, ou, se for o caso, ao revisor para, dentro de até 03 dias, lavrar o acórdão em 02 vias e assiná-las com o presidente. Parágrafo único. Aos autos, será anexada uma via do acórdão, ficando a outra na Secretaria para encadernação e arquivamento. Artigo 57. A decisão do plenário constará da ata da sessão especial de julgamento. Artigo 58. As partes serão cientificadas da decisão em quaisquer das formas previstas no artigo 4º deste Código. Parágrafo único. Na comunicação do acórdão, deverá ser declarado direito de recurso ao CFMV no prazo de 30 dias.